Boa noite a todos, para quem está aqui presente na Livraria Saraiva, do Praia de Bela Shopping, e para quem está assistindo na internet. A gente agradece muito a presença de vocês. Projeto Desmitificando Direito, última edição do ano. Quero agradecer de imediato a todas as pessoas que compareceram nas atividades ao longo desses meses aí que se passaram. E dizer que a cada ano a gente vê a participação mais firme, assim, né? A gente vai conhecendo os rostos, os nomes, e são 8 anos já. Agradeço a Karina, que está aqui representando a loja, pela parceria, que é muito importante para a gente estar discutindo. Hoje o tema que nos traz aqui é o diálogos através do testemunho e da arte. O objetivo é realizar um diálogo entre os autores dos livros que estão aqui, o escândalo do testemunho, Histórias de Vidas no Presídio Estadual de Camaquã, que está do meu lado, Juliano Gomes de Carvalho. Muito obrigado por estar aqui, Juliano. E já, de imediato, parabéns, é uma pesquisa que ele realizou desde 2009, e ele vai poder contar mais para nós sobre isso. E a Renata Guadagnin, é assim, né, Renata, que pronuncia, que fez esse livro aqui, Criminologia e Arte, Diálogos através das grades do cotidiano, né? Ambos são publicados pela editora Sob Medida. Eles estão aqui pela primeira vez lançando. A Renata já trabalhou no jornal, fez estágio lá, eu fico muito feliz. Ambos são bolsistas pela CAPES, fazem mestrado em Ciências Criminais pela PUC, e vão estar compartilhando essa vivência deles aí, de ambos, das pesquisas que eles estão desenvolvendo. Quero que vocês aproveitem, façam perguntas, que tenho certeza que cada um vai ter uma contribuição bem valiosa, né? O que é esse testemunho aí que o Juliano vai falar? Como é que a Renata está analisando a questão da arte dentro do cárcere? Livro de presença vai passar, então assinem, certificado entregue no final, mediante a apresentação do documento de identidade. Obrigado por vocês estarem aqui, sejam bem-vindos. Quem começa? Juliano, então. Seja bem-vindo, Juliano. Boa tarde. Agradeço o convite para a Carmela. É um projeto que nós já conhecemos e é uma honra participar. E uma responsabilidade, nós vemos quem passou por aqui antes. Nós já estivemos aí sentados assistindo as falas aqui, e realmente a Carmela é bem exigente. É uma responsabilidade sentar aqui e compartilhar isso. A pesquisa que eu venho compartilhar é realmente o que a Carmela falou. É uma experiência de pesquisa, e a intenção é compartilhar com os outros, porque o projeto todo tem uma intenção muito grande de lidar com a pessoa. Então, essas pesquisas não podem de maneira nenhuma ficar nas nossas gavetas ou só no meio acadêmico. Ela precisa ganhar as ruas e fazer o que ela se propõe, que é a interação. A proposta do escândalo do testemunho e as histórias do cárcere, elas começaram. Eu sou de Camaquã, fica ao sul de Porto Alegre. É um presídio que tem vaga para 134 pessoas. A última vez que eu estive lá tinham 320 pessoas. E apesar de ser um presídio menor, as características são muito conhecidas da dificuldade de se trabalhar nesse ambiente. Principalmente numa pesquisa que tem interesse de assistir alguém que está lá dentro. E desde 2009, essa proposta da pesquisa ela vem andando. Ela passou desde a carência de informações, quando se tentou ver alguma coisa nos processos no fórum, até a sobrecarga de informações, quando realmente tu senta na frente de alguém e se propõe a escutar o que essa pessoa tem a dizer. Justamente para fazer uma nova percepção criminológica que seja mais apropriada a uma tentativa de realmente escutar quem está à nossa frente. E mostrar também que um dos grandes desafios de uma pesquisa no cárcere é mostrar que a voz que parte do interior do cárcere, ela tem muito a nos ensinar, e que essa voz, ela não precisa de uma tradução. Os livros não precisam dizer o que as pessoas que estão lá querem dizer. Essas pessoas sabem o que elas esperam. Existe uma expressão muito genuína, e que nós,
tentarmos traduzir e achar que nós sabemos melhor do que eles o que eles querem dizer, é mais uma violência. Então, não é uma questão simples, mas para problemas complexos não existe resposta simples também. E é nesse caminho que tem certo desconforto de tentar enxergar alguém completamente diferente, que é a proposta. É sair da zona de conforto e realmente tentar lidar com o problema do cárcere, enxergando as pessoas que estão ali, longe de conceitos prontos, que geralmente dizem muito pouco sobre quem está do outro lado. Essa pesquisa aconteceu com voluntários do regime fechado. Eu me proponho ficar de 40 minutos a 1 hora conversando com uma pessoa, numa sala fechada, com o máximo de privacidade que pude conseguir no momento da pesquisa. Eu perguntava o nome e a idade do voluntário e não fazia nenhuma pergunta. Eu falava que eu tinha aqueles minutos para escutar o que fosse da vontade do voluntário sobre o assunto que quisesse, seja o tempo, novela, futebol, enfim. A partir daí, quando nós não fazemos uma pergunta direta, ou seja, nós não mostramos exatamente o que nós queremos escutar, a surpresa acontece. Tu consegue a fissura dentro daqueles conceitos do que se espera de alguém que está do outro lado, e daí nós possibilitamos um possível encontro entre o pesquisador e o choque de quem é completamente diferente. Porque o conceito, como eu falei antes, ele geralmente tenta transformar o desconhecido no conhecido. E não era essa a intenção. A intenção é realmente sair da zona de conforto e que o choque acontecesse nesse encontro. As negociações aconteceram até possibilitar a entrada na instituição. E essas entrevistas eram gravadas. Eu pedi autorização para poder gravar digitalmente. E depois foram degravadas para o trabalho que está continuando agora no mestrado, mas muitos relatos estão na obra. Claro que houve muito boicote para que essa interação acontecesse, porque dentro do presídio, quando tu chega nele, existe um ruído. É difícil chegar e escutar o que realmente está sendo dito ali. Porque nós recebemos uma carga tão grande de verdades absolutas sobre o tipo de pessoa que tem dentro de um presídio, que quando nós realmente tentamos escutar as particularidades de cada um, isso é um exercício de abertura ao desconhecido realmente. E nós recebemos uma carga muito grande de conceitos prontos do tipo de pessoa que está ali dentro. E são conceitos muito, muito fortes para acabar com a pluralidade e formar a massa, né? A massa carcerária. Que a massa é a homogeneidade, aquilo que tu pode tirar uma unidade e colocar outra sem que a característica mude, né? E essa massa é mais uma violência para dizer que não são pessoas, é uma outra coisa. A partir daí, nós podemos então dizer que existe a primeira voz, que é a voz por um fio, que é essa tentativa de comunicação que tenta quebrar o que nós pensamos que nós sabemos sobre o cárcere. E a zona de conforto aí começa a se distanciar. E a exposição a esse desconhecido é o primeiro passo para uma pesquisa, que tu começa a fazer a pesquisa sem saber o que tu vai descobrir, ou o que tu vai escutar. E essa desconstrução, ela leva a uma análise sobre o preconceito. O preconceito, ele realmente é aquela região de segurança onde eu reproduzo uma ideia e cristalizo uma verdade para que eu não tenha que fazer força de enxergar o outro. Então, em épocas hoje que os vândalos são todos iguais, o marginal são todos iguais, então falar sobre um conceito é justamente eu ter a segurança, a falsa segurança de que eu sei quem é aquela pessoa. E quebrar isso, tu não vai poder dar um nome ou um conceito. Nós precisamos nos abrir para saber o que essa voz quer dizer. E nós percebemos então, nessa massa, a situação de apátrida
da pessoa que ultrapassa os limites das grades de uma prisão. É uma situação de estrangeirismo, onde ele está num lugar onde as regras não são explicadas, não são direcionadas a ele, a linguagem usada para decidir todo o processo de punição não leva em consideração o entendimento de quem é marcado por aquela pena. Então tu fica dentro de um ambiente que decide a tua vida sem que tenha alguma satisfação de que se entenda por que aquilo está acontecendo. E as sensações de injustiça mais fortes que apareceram dentro do presídio era justamente não em dizer que eu sou inocente, mas da sensação de que o núcleo central do problema do crime não foi levado em consideração porque nunca se escutou o que aquele apenado gostaria de ter dito. E muitos relatos falavam que estavam lá há 4 ou 5 anos e sempre perguntaram: tu responde sim ou não para esta pergunta, mas o que tu quer dizer tu não pode. E isso mostra muito sobre a carência das informações do cárcere no estudo do direito. O problema carcerário, ele precisa se abrir essa informação que tem muito a contribuir. E essa pena, com essa falta de comunicação com quem sofre os seus efeitos, sem noção do que está acontecendo, além de causar muitas revoltas, essa sensação de injustiça, e falar no Brasil sobre o país da impunidade, com as prisões lotadas como são, mostra que nós punimos mal, mas nós punimos bastante. Não tem sobra de vaga nos nossos presídios. Então eu lembro muito na colônia penal do Kafka, da máquina marcando no corpo daquele condenado, sem que ele soubesse exatamente o que estava acontecendo, quanto tempo ia durar, exatamente qual foi a pena aplicada. E isso causa realmente um desconforto muito grande. A partir daí, quando essa voz começa a tomar corpo, em vez de a voz por um fio, começa a aparecer, eu gosto de falar que é um fio de voz, que ainda não é algo muito grande, mas o fio de voz aparece. E essa escuta dentro do presídio, ela causa muito desconforto. Tu tratar alguém como pessoa dentro do presídio, não como massa, causa muito desconforto, porque a instituição não é feita para que isso aconteça. Então, mesmo o pesquisador, eu falo aqui de uma experiência de pesquisa, porque eu como pesquisador, como eu fiz todas as entrevistas, teve muitas coisas que eu testemunhei também. Foram 2 anos com um vínculo forte, como espiar pela porta, ou de repente abrir a porta que eu não podia chavear para saber o que estavam falando, ou então falar: não, com esse tu não vai conversar porque ele fala demais. É justamente porque ele falava demais que eu queria ter contato. Mas esses boicotes no momento de assistência, ele aparece porque a instituição não é feita para que escute as pessoas individualmente. A massa precisa imperar. E essas inconveniências aparecem o tempo todo. E o controle da prisão, agora já indo para o final aqui, eu quero fazer falar um pouco ágil para dar espaço para troca mesmo. Inclusive os sonhos, um sonho desautorizado de quem está no cárcere. Durante as conversas, eu percebia que o voluntário falava muito do que ele achava que eu gostaria de escutar. E aos poucos, a confiança foi se formando e apareceu o fator de que era sempre um teste. Era sempre uma esperança de que eu pudesse realmente pegar ele pela mão e tirar dali. E infelizmente eu não podia fazer isso. Mas um relato um pouco mais ousado recorrentemente era usado contra, porque os sonhos de alguém que está no cárcere precisa ser de acordo com o que espera de um presidiário. Então existe inclusive um controle
sobre o que ele deve sonhar para a vida dele e das expectativas dele pós-cárcere. Porque ele pode ter uma vida pós-cárcere. Ex-presidiário ele não vai ser nunca, porque depois que ele ultrapassa essa barreira do estrangeiro, essa tatuagem social, ela realmente é permanente. E isso aparecia muito, de relatos como o maior medo quando sair da prisão era ser atropelado, porque não lembrava mais sabia atravessar a rua. Então, uma questão de realmente de perder a tua conexão social. E isso que a minha cidade é uma cidade pequena, né? Depende, se fosse em Porto Alegre, o medo seria bem maior. Camaquã tem 70 mil habitantes, é uma cidade pequena. Então, o nível de controle chega ao íntimo, chega ao que se sonha. E dentro dos exames técnicos com o assistente social, com o psicólogo, ou com as interações dele dentro do presídio, ousar falar um sonho ou uma expectativa muito ousada é reprimida automaticamente para que ele volte ao lugar dele e as expectativas que se espera daquele tipo de pessoa. Então, para nós percebermos o tamanho que é o controle. E isso é perpétuo. Então, a fala controlada do discurso do cárcere, esse testemunho rico que nós tentamos, de alguma maneira, resgatar aqui, esse testemunho, ele precisa ser controlado dentro do cárcere. Então, tudo que se fala, principalmente esses que falam, se fala demais, esse eu não quero que tu converse. Esse aí, assim como todos os outros, mas principalmente esse, olha, ele só mente. Sempre existe uma construção de uma ideia de que tem algo sombrio e algo de mentiroso em tudo que sai de dentro do cárcere. Porque é conveniente eu destruir um discurso antes que ele nasça. É conveniente que eu tire todo o crédito de uma população que, ao contrário do que se pensa, não precisa de tradução, eles sabem o que falam, como eu gosto de insistir. E eu, dando esse descrédito desde o início, eu posso traduzir esse testemunho da maneira que eu quiser. E se eu digo que tem algo de sombrio e perigoso em todas as frases, eu sequestro todos os significados e eu posso decidir a vida dessas pessoas de uma maneira muito mais tranquila. E esse testemunho ele é importante na construção de um estudo criminológico mais coerente e, a partir daí, o maior desafio, que é onde eu me encontro hoje na pesquisa do mestrado, que é essa angústia de que, por mais que eu queira compartilhar uma experiência de pesquisa, a parte mais importante dessa pesquisa, ela se encontra em lugares que eu não posso representar. Porque durante os momentos de encontro, foram os silêncios que marcaram esse testemunho. O momento que alguém tem tanto a falar, que essa pessoa só se comunica com a presença dela, e ela fica muda, é a hora que essa pessoa gostaria de falar tanto, que a palavra não carrega mais o que ela gostaria de dizer. Ela vira o silêncio, e é o silêncio que tenta carregar tudo aquilo que não tem como. E na experiência de pesquisa, essa carga é tão forte que escrever sobre isso é algo que demanda muito estudo. Eu não sei ainda aonde eu vou chegar por aí, mas o desafio é realmente escutar o silêncio e saber que o que não foi dito, mas ele disse com a sua presença, com o seu silêncio, é o mais importante numa pesquisa de campo, onde tu tenta encontrar outra pessoa e sentir essa presença. Então, a escuta do irrepresentável é o que impressiona. E esse é o silêncio que grita, é o que perturba. E mesmo o dito, que é a parte mais superficial do discurso carcerário, o direito tem uma dificuldade muito grande de receber. Os projetos que acontecem a respeito disso encontram muitas barreiras para mostrar o valor como produtor de conhecimento que esses discursos e que essa expressão, desde o silêncio, a palavra, a pintura, a música,
todas as expressões têm um poder muito grande de construção de conhecimento, mas nós precisamos realmente escutar e quebrar alguns conceitos para que essa pessoa seja acolhida. Muito obrigado. Então, boa noite, né? Como a Carmela me apresentou, eu me chamo Renata Guadanin, eu curso Ciências Criminais no mestrado da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. A minha pesquisa diz respeito à linha de criminologia e segurança, e acho que o objetivo aqui, né, dessa apresentação é, antes de mais nada, conseguir fazer um diálogo do testemunho na prisão, que é o trabalho do Juliano, com a arte na prisão. A arte como esse espectro do testemunho, como essa linguagem vinda do cárcere, né? Então, primeiramente, eu gostaria de situá-los em relação a minha pesquisa, que se intitula Criminologia e Arte, Diálogos através das grades do cotidiano, e que eu venho desenvolvendo, não sei por que aqui não está dando. Sadi, dá uma olhada pra mim. Acho que agora vai dar. Deixa eu ver. Pronto. Então, esse trabalho eu ainda fiz no âmbito da graduação. Eu pesquisei durante um ano o projeto Direito no Cárcere, junto com a Carmela, fazendo estágio lá no jornal Estado de Direito. E também acompanhei a história do detento Jorge Gomes, que aqui no livro e na apresentação eu vou intitular O Hóspede do Cárcere, né? Depois dessa pesquisa realizada é que veio então o livro e também a oportunidade de continuação dessa pesquisa, que hoje eu venho implementando no mestrado. Então eu vou fazer mais ou menos um panorama do que eu venho tratando no livro e dando abertura então para que esse diálogo realmente possa acontecer entre nós e vocês, né? Para que a gente possa então fazer esse bate-papo que eu acho que é muito mais rico. No Exterior das Grades, então é o primeiro capítulo do livro, eu trato sobre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Eu consegui perceber que dentro da legislação penal brasileira a gente tem muito mais os direitos fundamentais sendo atendidos do que os direitos humanos, ou seja, os direitos universais. O problema disso é que a pergunta que sempre fica, né? Direito para quem, direito para quê? A questão é que a gente sabe que há uma reiterada violação desses direitos e que eles não acontecem. Entre os direitos idealizados nos códigos e naquilo que a gente planeja como sendo o dever ser do direito ou o dever ser de uma sociedade com que diz respeito aos direitos humanos e direitos fundamentais, eu coloco que existe a soleira, existe essa certa neutralidade da população a respeito aos direitos que deveriam acontecer e o direito que realmente é sobrevivido no cárcere. Então, na soleira, vem aí o controle social, a exclusão, a criminologia, a questão da criminalidade acentuada e a competição mercadológica, aquela coisa da necessidade versus desejo, é uma das coisas que acentua bastante a questão dessa exclusão. Então, a gente tem a formação de um não cidadão, de um sujeito sem identidade, ou aquilo que a gente não consegue visualizar, não consegue perceber que há sim uma certa identidade ali por detrás daquele sujeito que não tem a mesma condição da maior parte da sociedade que está na soleira. E no interior das grades, eu faço já uma análise mais teórica crítica da realidade, contando entrevistas e alguns dados que eu consegui coletar nesse período de um ano dentro do Presídio Central, né? E verificando então a ausência de direitos dentro do Presídio Central e a precariedade estrutural, né? Então, aquilo que eu chamei de um sistema paralelo sendo sobrevivido. A realidade é que dentro do Presídio Central, ou dentro da maior parte dos nossos presídios hoje, o que é constituído é uma outra sociedade. Ou será que não? Será que não é uma extensão da nossa sociedade? Eles estão ali sobrevivendo àquilo que não existe de direito, mas é também uma extensão daquilo que a gente reproduz aqui fora, talvez, né? E aí eu venho falando do projeto Direito no Cárcere, e eu vou dar um panorama geral, porque eu acredito que a maioria que conhece o projeto realizado pelo jornal Estado de Direito, né?
Ele visa resgatar a autoestima dos apenados da Galeria E1, que são os detentos em tratamento de dependência química, visa auxiliar na redescoberta, na retomada das capacidades artísticas e literárias, discutir o direito, a família, a educação, utilizando diversas formas, né, de manifestação artística e cultural. O projeto Direito no Cárcere é coordenado pela Carmela, tem o apoio de diversas instituições, e daí aqui a gente vê a importância do diálogo entre instituições, né? E ele tem uma boa repercussão, é um projeto que iniciou em 2011, e tem uma boa repercussão também na sociedade civil, já que possui um blog que é alimentado, tem também um vlog onde é disponibilizado vídeos e tudo mais das atividades que são realizadas ali dentro do Presídio Central, na Galeria E1. Os encontros são semanais, né, subdivididos em diversas atividades que visam, então, a estimular o prazer lícito ao invés do ilícito, já que são, a maioria, dependentes são presos em tratamento de dependência química. O Hóspede do Cárcere é uma história interessante também, que eu encontro dentro do Presídio Central. É um preso que cumpriu 18 anos agora, esse ano ele saiu para o regime semiaberto, e ele tem uma relação colateral com o crime e a poesia, né? Ele tem mais de 300 poesias escritas, e aí, como ele costumava me dizer em entrevista, a vida sem arte é sem graça, se torna vazia. Eu acho que a arte me ajudou. Minhas angústias eu comecei a escrever em poesia. Então ele dá um relato, e ele tem também um livro chamado O Hóspede do Cárcere, que é uma autobiografia que ele fez ao longo dos anos na prisão. E ele faz esse testemunho através da poesia e da escrita. E aí o diálogo, então, com a linguagem, com a questão do testemunho. Tudo aquilo que ele sobreviveu no cárcere, inclusive anteriormente ao cárcere, ele conta em forma de poesia e de escrita. Aqui acho interessante, acho que é importante situá-los, né, em relação aos aportes teóricos da pesquisa, ainda que de forma inicial e breve. Pega o outro. Isso, desculpa. Pega assim, desligar. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Pode ir falando que a gente vai. Tá. Então, aqui, depois eu trabalho no penúltimo capítulo do livro, a arte como uma possibilidade de ruptura dessa distância que existe entre muros, entre a sociedade e quem vive esse cotidiano do cárcere. Trabalho o conceito mais ou menos de Adorno e Benjamin, já no livro de uma forma inicial e bastante breve, mas já tentando dar um aporte, especialmente no conceito estético e ético. Fala um pouquinho mais perto. E ético. Pronto. Tá desligado? Em relação à questão da arte, né? Eu acho que aqui o que eu gostaria de passar é justamente a questão da arte ser uma forma de resistência dentro do cárcere, da mesma maneira como ela também pode exorcizar de alguma forma o sofrimento. Ali é onde foi um ambiente feito para exorcizar a vida, para tirar a vida, existe sim um suspiro de vida através da arte. Seja através da pintura, da escrita, da música, da poesia, existe essa tentativa de resistência a todo aquele sofrimento que o cárcere provoca, né? E em Benjamin a gente vê, ele relata que tem-se dito que o teatro não se propõe desenvolver ações, mas representar condições. Condição de se relacionar com o outro a partir das diferenças. Então, nesse local onde foi colocado o lixo humano através de uma violência sem tamanho, eu ainda posso me encontrar com o outro a partir da diferença, através dessa diferença demonstrada no testemunho e aqui em específico a arte, né? E aí já as considerações finais que eu abordo no livro, né, para atravessar as grades do cotidiano. Então, eu tenho de um lado o exterior das grades, todo o direito idealizado, os códigos, tudo aquilo que a gente promete como o dever ser da sociedade. No meio, um controle excessivo que promete a segurança e, atrás da segurança, um medo imagético, né? E dentro do cárcere, aquilo que eu chamo de interior das grades, o direito real, ou o direito sobrevivido atrás das grades.
aonde na verdade o judiciário não chega ou chega de uma maneira a dialogar com os presos e não a fazer com que os códigos funcionem. E acho que aí sim a gente precisa atentar para esses diálogos que existem muito além do código. Então, para a gente pensar, eu considero que é indispensável uma aproximação da academia, que é o nosso local de fala, né, com estes outros cotidianos para uma menor judicialização da vida e para que realmente se possa tratar uma cultura plural e popular onde se pense a diferença, né? Pensar sobre o diferente, sobre o sistema carcerário que busque essa valorização do apenado como uma pessoa dotada de subjetividade ímpar. Uma não reprodução da lógica da indústria cultural e sim espaço de fala do apenado. Não um lugar onde ele simplesmente reproduz aquilo que é dado, mas sim onde ele pode criar aquilo que ele pensa. Né? Então eu verifico com a pesquisa que a arte e a cultura, em suas diversificadas formas, né, podem ser um meio de estudo e um instrumento de sensibilização para além dos muros, e um aprendizado sobre as experiências que são vivenciadas no cárcere. São também uma tentativa de transformar o sofrimento e a dor do sujeito, sobre os quais recai, né, a condenação, em momentos onde a dor possa ser exorcizada e então surge a interação social através de instrumentos que muitos até então não tinham tido contato. Por fim, é um entusiasmo de um futuro não petrificado. Aqui eu trago imagens de um vasinho artesanal feito em sabonete e um desenho feito com canetinha. Essas duas imagens são do projeto Direito no Cárcere, né? E aqui a realidade do central. O lixo, o esgoto, esse cidadão teve que retirar os dentes com um cortador de unha, porque ele não aguentava, não suportava a dor e ficou simplesmente esperando durante 1 ano, mais ou menos, o atendimento do dentista. Aí quando ele foi para o dentista, ele teve que retirar todos os dentes. Um rapaz jovem. E aqui um fragmento do que o Jorge, que é o que eu considero hóspede do cárcere no livro, relata. As cadeias estão cheias de pobres. Nelas, o rico não fica. Será que a justiça é mesmo cega? Ou será também que ela é rica? Se ela é cega, estou disposto a me sacrificar. Dou a ela os meus 2 olhos para que ela comece a enxergar. E aqui é uma pintura feita na galeria onde o Jorge até então se situava, né? Agora ele está no regime semiaberto, como eu falei. É uma pintura feita por presos lá. Então a gente vê que é também uma galeria que, além do Jorge, tinha outros artistas. É na galeria E2, em cima do E1. Aqui é também uma foto do Direito no Cárcere e um trecho do documentário Luz no Cárcere. A arte é uma sensibilidade. O sistema carcerário gradeou e limitou ele, mas ninguém impede dele captar uma emoção e escrever. E aí, finalizando rapidamente já, para a gente poder abrir para esse diálogo, que acho que é o que mais nos interessa aqui, eu coloco algumas frases de autores que eu considero bastante provocativas para que a gente possa pensar. Não é o monstruoso que choca, mas sim a sua naturalidade, do Adorno. Não existem nas vozes que escutamos eco das vozes que emudeceram, Benjamin. Ele não conhece a própria sentença. Seria inútil anunciá-la. Ele vai experimentá-la na própria carne, do Kafka. Não seria então uma cicatriz em movimento para lembrar o poeta Paul Celan? Será que o cárcere não provoca todas essas cicatrizes, não só em quem está lá dentro, como quem está ali fora? Acho que a gente poderia, então, através da arte, como uma forma de ruptura para essa coisa que a gente não enxerga dentro do cárcere, talvez começar a colorir essa cicatriz. E aí, acho que é importante referir, temos aqui conosco também o professor Aloísio, que trabalha o projeto Arte e Inclusão dentro de uma casa da fase, e acho que o trabalho dele é mais uma desses projetos que mostra que dá sim para colorir essas cicatrizes através da arte e romper. Ele tem feito exposições com os meninos lá da casa, e tem levado, então, essa forma colorida de ver o menor infrator, assim como a Carmela, no projeto Direito no Cárcere, mostra como é possível também que os presos consigam testemunhar através da arte. Eu acho que aqui o principal que tem que ficar é isso, é a tentativa de colorir essa cicatriz, essa fissura que existe
entre a sociedade e o cárcere. Aquilo que a gente não vê, que a gente passa a ver, então, através da diferença e através da arte. É isso. Agora acho que a gente abre para diálogo. Obrigada, Renata. Obrigada, Juliana. Acho que a vivência vai amadurecendo. Hoje a Renata já está fazendo pesquisa também em outro presídio. E depois queria que tu contasse como é que está sendo lá, como é que está sendo a forma de atuação, de abordagem, porque o desafio, quando se está dentro do cárcere, é tu conseguir criar um laço, né? Criar um laço de identificação, não de identidade, de identificação, coisas que as pessoas consigam olhar em ti e que elas tenham ou que elas sintam a necessidade de externalizar para poder se sentir à vontade, né? Então, a maioria, muitas vezes chega a pessoas querendo fazer trabalho voluntário e vou pedir para vocês pensarem na pergunta, viu? A gente vai fazer sorteio de livro aí que a gente vai dar para quem participar. Muitas vezes a gente vê o voluntariado, que é um voluntariado por tempo determinado. Geralmente a pessoa quer fazer o trabalho de conclusão e nunca mais aparecer naquele lugar. E eu acho que isso é uma atividade para a vida inteira, né? Então, assim, se a pessoa não pode fazer toda semana, se ela fizesse uma vez por mês, se cada pessoa fizesse um dia, uma vez por mês que fosse, mas se comprometesse, não, dia 29 é o dia ou a última terça-feira do mês é o dia que eu vou me dedicar a algum lugar, a gente estaria com uma realidade bem diferente e muito mais afetiva, né? Muito mais humana, mais sensível, enxergando mais os outros, percebendo mais, olhando as pessoas de uma maneira diferente e não como uma coisa, né, ali no canto, um objeto. Então, eu até fico feliz que tu veio, porque eu já estou acompanhando o trabalho pelo Facebook e também tenho muita vontade de conhecer lá, ainda não tive oportunidade, mas se Deus quiser vai ser breve. E também queria que tu falasse, né, em seguida aqui no telefone, aqui no nosso telefone comunicador, aqui no nosso microfone, falasse sobre essa vivência, porque a gente acaba sendo mesmo um telefone dessas pessoas, né? Que às vezes pode gerar um ruído, se houver intervenção, como acontece, ou não. Uma das preocupações lá do Presídio Central e das pessoas que a gente trabalha lá no Direito no Cárcere, que eu tenho, é preservá-los de alguma maneira. Porque às vezes eu acho que a nudez deles, eles se expõem de uma maneira muito forte, assim. E a gente tem que saber, assim, pelo menos fazer ele perceber se é realmente aquilo que ele quer falar, porque às vezes é uma coisa que é muito íntima, desde a questão sexual, por exemplo, de uma fragilidade dele, da questão da virilidade, e dele falar que isso mexe com a autoestima dele, né? E a pessoa dizer o nome, assinar aquele negócio, porque isso vai ficar para a vida dele, quer dizer, de repente se isso já é uma questão, mas também tem outro lado, né? Se ele se assumir daquele jeito que ele é, a pessoa já vai saber que é daquele jeito e vai aceitar ele, independente se ele tem alguma capacidade ou não consegue ser tudo aquilo que de repente uma pessoa espera. Mas tem essas coisas. E atrás dessas nossas preocupações, né, como pelo menos eu falo lá do direito do cárcere, é essa coisa da própria máquina do Estado, né? O Estado ele está ali e a gente caminha em ovos, né? Cada passo, a gente tem uma relação muito boa com a Brigada Militar, que atua diretamente lá, mas cada passo que a gente dá lá, dependendo da instituição que a gente vai abordar, a gente tem que estudar muito para chegar lá e precavido, e com gravador, né? Eu vou com o gravador ligado, porque quando eu entrei na Comissão de Direitos Humanos da OAB, eu fui procurar direitos humanos para mim, em primeiro lugar. Porque havia uma perseguição, né, de algumas instituições que agora, porque com a gente tem um apelo social e a mídia tem apoiado muito o projeto, as coisas se acalmaram. Mas é como se fosse um rio, né,
que está calminho lá e tal, mas ele é muito profundo lá e lá embaixo tem muita coisa rolando. Então é bem complexo isso e também é uma dificuldade que ainda a gente tem dentro da segurança pública de fazer as pessoas entenderem que se ele não entrar, se a Renata não entrar dentro do cárcere, ou se o Aloysio não entrar na fase, lá é fase ainda, né, que se diz, como é que vai ser para essas pessoas que já não têm voz e são invisíveis? Né? Então, assim, quando a Renata foi, ela ainda estava ela chegou aí no ciclo, né? No ciclo de estudos. A época que ela estagiou foi uma época que eu passava por uma grande resistência institucional, principalmente da SUSEP. E eu não podia levar, eu não me sentia segura para levar ela lá dentro. Não pela confiança. Os presos, minha mãe deixo lá dentro, já deixei minha mãe com os presos lá. E meu pai, deixo meu namorado, deixo lá dentro. Mas assim, não é isso. É a questão da relação institucional, porque o projeto ainda estava naquela época sendo construído, então se houvesse qualquer falha, eu perdi aquela portinha que eu tinha aberto. Então agora ela vai voltar lá amanhã, né, no presídio, vai palestrar lá, vai estar com contato com eles vão ver o que está dentro do livro, que é um pouco deles também, né, e com certeza é. E eu acho que assim, eu gostaria, e eu acho que eles também querem ouvir, assim, o que vocês acham, né, hoje, né, dessa realidade, tanto do cárcere, como do sistema carcerário, como isso afeta vocês. Se vocês pudessem, se tenham perguntas, façam, eu tenho 4 livros aqui, um da Ímpetus, outro da Forense Universitária, um sobre políticas de drogas da Câmara dos Deputados e um outro sobre jurisprudência. Então, quero ver se alguém quer se prontificar a participar, dando um relato aqui pra gente. Se tu puder dizer o nome, que a gente está gravando, então as pessoas poderem saber a tua pergunta. Meu nome é Sheila, eu sou estudante de Direito do último semestre e meu trabalho também foi sobre o Presídio Central, meu trabalho de conclusão. E isso foi tão instigante para mim estudar sobre o Presídio Central que eu adiei meu TCC algumas vezes e eu fiquei quase 2 anos e meio fazendo meu TCC e tive que reduzir ele muito porque tinham muitas coisas a serem ditas. E eu fico contente que mais alguém traga isso, para que as pessoas possam entender a realidade como ela é, de fato. Esse foi o meu intuito com o meu trabalho, fazer principalmente com que os meus colegas de faculdades que diziam que queriam ser promotores de justiça depois de formados, para que pudessem prender todos, para que eles também pudessem ter uma visão do nosso sistema judiciário penal, como ele é realmente de fato, e não se mandar pessoas para as prisões, principalmente as brasileiras, que são péssimas, por qualquer razão. Deu muito certo, tem dado, pelo menos, os meus colegas têm dado certo. Eu tenho 2 perguntas para fazer, não sei se posso, passo uma e deixo uma. Vou fazer primeiro para o colega que escreveu o livro, meus parabéns, vou te parabenizar, achei muito interessante. Mas minha pergunta é a seguinte, tu falou muito do silêncio dos detentos, né? E pelo que eu pude entender, tu queria ouvir a voz, tu queria ouvir eles, ser a voz deles, para que isso pudesse transpassar os muros, as grades dos presídios. Mas eu queria entender com que intuito tu queria isso, qual era o teu sentimento a respeito disso? Tu queria que a sociedade, que isso tivesse um clamor social por tu representá-los, ou efetivamente conseguir alguma coisa no sistema judiciário, algum olhar atento a isso? A intenção, na verdade, não era representar e nem tentar eu dizer o que eles gostariam de dizer. A minha intenção, durante toda a pesquisa, é mostrar a distância entre o que se diz sobre o cárcere e do que realmente o cárcere diz dele mesmo. A minha intenção é mostrar a distância entre essas 2 coisas. Eu não vou dizer o que o cárcere é e nem eu vou tentar... a minha questão não é que ele me diga e eu vou ser o porta-voz dele. Na verdade, eu só quero fazer uma rachadura naquele muro para que ele mesmo diga o que ele quiser dizer.
E por isso que o silêncio é algo que eu não tenho como trazer aqui. A angústia de tu vivenciar uma experiência e tu não ter como colocar isso em palavras, na hora de uma produção literária, na hora de... tanto é que nós nos envolvemos hoje muito com a parte da filosofia do direito, porque o direito aí ele é muito pouco, ele é muito superficial, não tem código que chegue perto de um silêncio que grita. Mas eu só quero mostrar a minha intenção, né? Isso é muita pretensão, mas é o caminho a seguir, é mostrar a diferença entre o que se diz do cárcere e a capacidade do que ele tem a dizer por ele mesmo. Tanto é que os relatos que eu transcrevi na obra, eu não tento dizer o que eles querem dizer. O que eu pude fazer é botar ali trechos da nossa conversa. Quem lê a obra vai tentar escutar o silêncio que ela sentia ali. Eu não vou dizer o que é isso, porque realmente é irrepresentável. Mas a intenção é essa, mostrar como é diferente o que se diz do cárcere e a capacidade do que ele tem de dizer dele mesmo. Mas eu não me arrisco a querer dizer o que é. Ela tem mais uma pergunta. Pode fazer. Só liga ele. Não, tem que apertar o botão bem forte e acender uma luzinha. Em que pese eu tenha feito um estudo bastante aprofundado sobre o Presídio Central, o meu foco não foi sobre a parte artística que os apenados poderiam estabelecer. Eu fiquei com curiosidade de saber por que a escolha da Galeria E2 foi feita e quais são os delitos cometidos por eles. Tu fala muito da arte, de que isso é uma possível até ressocialização, que eu pude entender, para eles que se mantivessem com mente sadia dentro do sistema prisional. Entendi dessa forma, como um refúgio, né, para eles. Então, isso que eu queria entender, por que tu entrou nessa pesquisa, nesse estudo, com vantagem por existir esse projeto também, isso seria um excelente acesso para ti, eu achei isso excelente. Só que por que esse projeto acontece só no E2? Os presos não têm acesso a esse projeto, são só da Galeria E2, os outros não vão até lá, eles não têm como ter chance para esse tipo de integração? Sim. Primeiro, duas coisas. Esclarecer que a E2, na verdade, é a galeria de cima da E1. A E1 é onde acontece o direito no cárcere. É, então, a galeria dos presos em tratamento de dependência química, né? A E2 é onde até então residia o detento Jorge Gomes, com o qual eu tive contato no ciclo de estudos do ano passado, promovido pelo Estado de Direito também. E eu tive então esse contato porque ele era chefe da galeria e chefe dos plantões do Presídio Central. Então me interessou bastante o depoimento dele pela posição, de certa forma, política que ele possuía dentro do cárcere. Então eu peguei o relato da história dele na Galeria E2 e acompanhei, como eu fazia estágio no jornal Estado de Direito, a Galeria E1 com o projeto Direito no Cárcere, né? Eu acredito que não tem como os demais presos terem acesso à Galeria E1, inclusive por questões logísticas e de espaço, mas acho que a Carmela pode inclusive falar mais disso depois, que é uma questão de distribuição das galerias dentro do Central. Não é todas as galerias que se tem acesso, que a gente pode ter acesso. Aí eu posso relatar aqui que desde o final do ano passado eu tenho acompanhado também um projeto da ONG Igualdade que trabalha especificamente com as travestis do Presídio Central e seus companheiros. Então, assim, os projetos são desenvolvidos conforme as entidades ou pessoas conseguem ter acesso. A ONG conseguiu ter acesso à ala das travestis e desenvolveu esse projeto. A Carmela, a Galeria E1, com os presos em tratamento de dependência e desenvolveu o projeto, mas acho que não tem como, não existe capacidade também logística do Central para que se faça outros presos chegarem a esse projeto, entende? Isso não tem nada a ver com questão de segurança. Daí eu não sei. Na verdade, o trabalho é voluntário. Então, assim, eu não sei qual é a situação da ONG lá. Ela deve ter uma estrutura financeira, algum suporte deve receber. No caso do direito no cárcere, o Jornal Estado de Direito ele está escrevendo o projeto em editais para poder ser ampliado o trabalho.
Na verdade, tu não pode deslocar uma galeria da outra por questões de identificação do grupo, por questões de referências, por questões de valores, principalmente valores. Se uma galeria está fazendo tratamento de dependência química, qual é o interesse dela em se relacionar com um cara que está cheirando todo dia? Então não existe essa possibilidade, porque poderia até ser uma forma de testar ele, mas existe um período de abstinência e de conscientização e de reflexão da vida dele, que ele está lá dentro, e com a família dele, o momento que ele está vivendo, que ele precisa ter essa oportunidade. Isso é uma técnica para tentar sair da dependência, mas não é a única técnica, né, de forma de tu fazer a pessoa se conscientizar de que aquilo não faz bem para ela e que ela tem que mudar. É uma escolha individual. Às vezes a pessoa não aguenta e sai da galeria e vai para outra galeria. Então, às vezes as pessoas ficam 20 dias no Hospital Vila Nova, ficam 3 dias, estão na fissura e voltam para o fundo da cadeia. Então, o grupo já tem sensibilizado os outros presos para que eles fiquem e sejam fortes, né? Porque as primeiras semanas sempre são as mais difíceis, mas a principal questão de ainda não ser implementado em outras é que a vontade que eu tenho é que a gente tem já um grupo de voluntários, já existe esse laço de identificação, então eu já tenho uma certa segurança. Se eu, por exemplo, quiser deixar minha mãe lá dentro, eu sei que eles vão respeitar ela, que eles vão ouvir ela, vão ouvir meu pai ou meu namorado, que está trabalhando com isso também, Tiago, e fazendo oficina de composição, que amanhã vai ser apresentado, e está sendo muito produtivo, assim. Só que é isso, ainda a gente tem que consolidar financeiramente, primeiro para poder, já que está dando certo e já está todo ele, o pacotinho, digamos assim, está pronto, daí tu vai em outro. Daí tu também vai ter que começar. Só que fazer o laço de identificação com outro grupo vai ser mais fácil, porque eles já te conhecem, né? Se é uma pessoa diferente, que está vindo da universidade e que nunca teve contato, eles vão ficar mais desconfiados. Mas como eles já conhecem essa experiência, já fazem 3 anos que a gente frequenta lá, né? Então isso é diferente, né? Então já existe uma adesão e nos corredores mesmo eles chamam a gente, diz que teu projeto está bombando, eu quero ir para lá, como é que eu faço? Ou as famílias mesmo procuram, então existe essa vontade. O colega tem uma pergunta para falar e eu já vou dar um livro para ele também, então estimulo vocês a fazerem perguntas ou mesmo a dar uma opinião e também, Aloysio, se tu puder, depois dele falar, seria bem-vindo. Olá, eu sou Tomás, estudante de Direito, e eu queria saber se vocês receberam algum material, alguma história, algum valor. Fala mais perto do microfone. Que até então vocês não tinham, não viram nos noticiários, ou não algo. Não, pode falar. Dá outro microfone, se eu acho que vai entrar. Eu queria saber o que vocês receberam que não tinham conhecimento, algo novo, algum valor que na prisão é importante que os presidiários ganham, pode ganhar ou perder, que de lá eles saem e não já muda a visão deles. Algo que vocês não veem no noticiário, em livros, assim, mas lá dentro é meio evidente. Tá com o microfone aí? Olha, dentro de uma pesquisa dentro do cárcere, quase nada do que interessa, de coisas importantes que acontecem lá dentro, sai em noticiários. Porque lá dentro existem pessoas que tu vai te identificar, pessoas que tu vai rir, tu vai chorar junto, pessoas que tu vai te relacionar e vai ter uma conversa com alguém. É difícil em algum noticiário tu perceber que estão falando de alguém lá dentro, porque falam só da massa. Então eu acho que isso é o principal e que é o mais previsível, mas é o mais chocante, porque o que mais choca quando se fala sobre projetos no cárcere não é a violência do cárcere, é mostrar como é banalizado o mal que acontece lá dentro, como é naturalizado isso aqui fora,
E o que choca as pessoas é quando elas percebem que lá dentro não é uma massa, são pessoas. Isso é o que mais provoca o desconforto. E isso é o que não se vê nos noticiários e, enfim. Eu acho que, para resumir tanta coisa, eu acho que eu me detenho nesse detalhe da pesquisa aí. Isso vai dar depois. Não, mas fala. Tá. Não, acho que talvez uma palavra aqui, além da voz, é também a questão ética que existe entre eles. Tu falou de valores, alguma coisa que de repente não sai para fora. Preso não tem valor, preso não é gente, não é humano, né? Então há sim uma relação, inclusive ética, seja lá como se percebe a ética entre os detentos. Como a Carmela falou ali, a questão do próprio grupo receber aquele cara que está afim de fazer o tratamento, né? Ou as travestis, entre elas tem uma situação, alguma situação complicada que elas precisam abarcar, elas precisam abraçar. Então acho que uma coisa importante de se dizer é que existem valores, sim. E me frisou isso de ter usado essa palavra por essa questão. São seres humanos, existe ética, existe valor e existe relação de ser humano, né? Enfim, aí o Aloísio dá teu depoimento. Eu estou aqui me sentindo assim namorado, namorando todo mundo, estou namorando ele, já tenho de namorado e a Carmela também. Essa coisa incrível de tu poder compartilhar tantas palavras que às vezes não cabem, só quem está debaixo do tapete, né? Tem essa noção de que nós estamos do outro lado. São muitas palavras que a gente não consegue às vezes comunicar dessa rica experiência de fazer justamente essa comunicação com o que está lá dentro e o que está aqui fora, né? O grave problema, vocês já abordaram de cara, é a institucionalização. Aquela pessoa é bandida e vai ser bandida sempre. E lá ela tem este olhar. Então, quando tu vai com outro olhar para cima dela, essa pessoa desabrocha de uma determinada forma. Ela volta a sair do não ser, né, para o ser. Ela começa a se sentir. Né? E o meu projeto é justamente essa aceitação integral do outro. Trabalho com risco. Trabalho com respiração profunda e risco. Riscou, já vai pintar aquilo ali. Primeiro desenho, depois passo para a pintura, tentando trabalhar justamente a questão da razão e da emoção. Que no infrator, no bandido, no agressor, as pesquisas dizem que ele está mutilado na sua capacidade do raciocínio de ligar, ele tem uma ruptura entre o neocórtex e a amígdala. O neocórtex é a parte racional e a amígdala no cérebro é a parte da emoção. A sobrecarga de traumas inculcados nesse indivíduo na infância rompe a questão ele passa a ter uma percepção diferente da vida. Ele acha que é mais violento do que é. Se tu só olha para esse menino, ele já quer saber o que tu está querendo com ele, o que houve. Se tu esbarra e pede desculpa, ele já acha que tu provocou, por que tu está fazendo isso comigo, está pensando o quê? Então, quer dizer, ele tem uma percepção, ele está mutilado na sua carga neural. Então eu trabalho o desenho e a pintura, que trabalham a emoção de riscar e depois a coisa de pintar, todo o trabalho racional que tem que ser em cima do indivíduo, para tentar, com esse cotidiano, tornar cotidiano, desenhar, pintar, expor, desenhar, pintar, expor, desenhar, pintar, expor, porque assim, para formar hábito, porque nós só reconstruímos o indivíduo através do hábito. E quantas vezes nos disseram, escova os dentes, toma banho, desvessa a orelha. Quantos dias a gente levou para ter um hábito? Então, essa é a intenção do meu projeto na fase, para não fazer esse indivíduo ir para o presídio central. Então, já tem muito a reinserção no crime, a volta. Então, quer dizer, tentar vislumbrar. Eu estou vendo um projeto longo de escola sem violência, cansei de ver agressores, inclusive chegando a mim pelo projeto da Escola Padre Réus, quis me inteirar um pouco mais da vida desse agressor,
indo para a fase, buscar o Aloísio, né, nesses adolescentes que não tiveram o pai que eu tive, que não tiveram a escola que eu tive, mesmo vindo de uma família pobre, mas não tiveram as condições que eu tive. Então eu fui me despir e fui em contra desse Aloísio, se eu não tivesse isso, a vulnerabilidade que eu queria. E se eu tivesse essa questão de vulnerabilidade, eu adoraria que alguém me apresentasse o teatro, a música, a pintura, porque a pintura, o teatro revolucionaram minha vida quando eu tinha 14, 15 anos. Então eu estou indo em busca deste Aloísio que não teve, e a Renata viu que eu tenho encontrado vários. Estou no carro agora com 3 ou 4 obras maravilhosas, vou botar arame. Eu tenho uma exposição agora no Judiciário, no Fórum, na terça-feira, às 11 horas. Nós vamos fazer uma performance, imagina, que nós vamos fazer uma performance de Kandinsky e Apolo. Trabalhando a emoção, a cor-emoção de Kandinsky, o gesto de emoção de Pollock, na construção de uma obra como se fosse um ateliê de Pollock. Isso nós vamos apresentar no saguão do fórum mais novo que tem em Porto Alegre, no prédio 2 do Fórum Central. Vocês estão convidados, eu estou apaixonado por vocês, por esse trabalho. Que coisa legal ter vozes junto, para a gente se reforçar. Adorei o teu trabalho, já estava conhecendo o trabalho da Renata, achei demais, me emocionou. Me emocionou esse silêncio. E já sou fã da nossa amiga aqui da caminhada. É isso aí. Eu agradeço, Luiz, pelo teu depoimento também. A gente fica emocionado de ouvi-los, os três, porque primeiro a Renata, porque ela acreditou nessa ideia, e colocou no papel. É o primeiro livro, que está falando sobre o projeto. Nem eu fiz ainda o livro, mas ela já saiu, e eu acho que isso é muito importante, é um desafio, E eu ficava tentando, na medida do possível, lá orientar como é que ela ia botar as informações por causa que vai ter o livro, Vai ter o livro do Cássio. Mas eu ainda não li o livro, Estou vendo hoje pela primeira vez, mas eu já fico muito feliz desse resultado, porque eu acho que não existe uma vida sem memória, Então, se a gente não construir a memória na vida de cada ser humano, na nossa que está aqui ou lá dentro do cárcere, vai ser a multidão, Então, eu acho que o grande privilégio que teve o direito no cárcere, lá no Presídio Central, em relação aos outros projetos do Brasil, foi que a gente deu a primeira plataforma de expressão de detentos em regime fechado no Brasil. Eles têm um canal do YouTube, eles têm uma página no Facebook, eles tiram foto para a família, eles tiram foto mostrando a masculinidade deles, mostrando o talento deles. E isso é muito importante, porque eles vão sair para a rua, a primeira coisa que eles me perguntam é onde é que está o vídeo, cadê a foto. Raros casos são daqueles que dizem assim, eu não quero mostrar que eu estava no cárcere. Assim me falou, que não gostaria de mostrar que estava no cárcere. Então, de 2 anos, me retornou. Então eu acho que a maioria ela quer mostrar que cortou o cabelo, quer mostrar que engordou, que está com mais saúde. Então, e fora falar que são pessoas, Então as pessoas, às vezes a gente está numa palestra, já sabem, vão na palestra perguntando, e aí o Felipe como é que está? E o Éder como é que está? Então as pessoas não chamam ele, mas e como é que está o grupo? Não, chamam pelo nome. Então isso é muito interessante. A gente saber que as pessoas podem, elas já se sentem mais empoderadas, Não, o pessoal perguntou por mim, Então, eu sou conhecido já lá na rua, eu sou professor, O Felipe já tem essa identidade. Tem o Michel, que é tatuador, então as pessoas também já conhecem ele. Então, é muito importante que essa plataforma, que também na fase, eu acho que é uma coisa que eu vejo que tu já faz com a fotografia das obras dele, mas a gente tem que desmitificar essa coisa de, porque também a criança, o adolescente, não pode ter foto na internet. Porque fez uma coisa errada, não pode. Porque ele vai ter que apagar isso do passado. Assim, ele também é fruto de um sistema que se ausentou lá e o Estado não pode ter vergonha do que ele deixou de fazer.
né, ele tem que relatar. Então, às vezes dói, né, falar, às vezes machuca para o Estado, deixar e fazer um testemunho, que eu achei muito interessante a abordagem, e me fez refletir também, né, sobre mais ainda, porque o livro do cárcere não saiu justamente com essa minha preocupação também de como trabalhar a expressão deles lá e fazer com que o Estado não reprima o que é direito de personalidade deles. Então, quando a gente está falando no cárcere, e que é uma coisa que não é trabalhada, e que eu acho que é minha sugestão até no mestrado de vocês, que vocês trabalhem isso, por favor, é os direitos de personalidade. Porque a liberdade de expressão, a dignidade fundamental, a dignidade humana, estão ligados ao direito de personalidade. E isso não é abordado nos livros. Não é abordado porque as pessoas acham que porque a pessoa é presa, o Estado restringe todos os direitos dela. Então isso não é verdade. Lá na Lei de Execuções Penais, artigo 41, diz o que vai ser restrito e prevê o contato com o mundo exterior. Não diz como, graças a Deus. Então aí está a porta de contato do cárcere, do abrigo, da fase, para se relacionar. E do bom senso do juiz, do Ministério Público, do governo do Estado, da Prefeitura e dos órgãos de polícia e de fiscalização, em saber o limite do que deve ou não ser mostrado. Eu também não acho certo a gente estar cultivando uma cultura de violência, de dependência, de facção. Esse não é o foco, porque se eles estão lá, isso foi uma das coisas que acabou acarretando, de repente, a maioria de estar lá. Então o foco é mostrar além disso, né? Então a gente não trabalha o crime lá, né? A gente não trabalha o crime, a gente trabalha as pessoas, né? Trabalha mais do que o crime, mais daquele o ato final que resultou naquela situação. Porque essa história, como o Juliano falou e a Renata, é o que nos motiva e que instiga tanto a curiosidade. Por que será que as pessoas, quando vão olhar a página do Facebook, elas vão olhar as pessoas, vão olhar as fotos das pessoas, e como é que a gente está vivendo nesse mundo da estética, né, da aparência, do ver, né, de olhar. Então isso causa muita curiosidade. As pessoas querem saber da vida das outras. Isso é bom em uma parte, ruim por outra. Então que a gente use esse momento, né, de espetacularização da vida privada para que seja uma maneira de espetacularizar a vida de quem era invisível, né? E que cause muita inveja de quem tem visibilidade e não sabe usar. Porque essas que estão invisíveis, elas estão tendo a oportunidade agora de mostrar que ter um minuto de fama no YouTube, que seja, né? Eu não sei se vocês gostariam de fazer, vou passar para a colega, daí se puder dizer teu nome e fazer a pergunta aqui. Obrigada. Boa noite, meu nome é Carla. Eu sou uma bebezinha ainda na área do direito, né? Eu estou no segundo semestre e achei muito interessante, né, a palestra aí de vocês, né, esse diálogo todo. É bom saber que tem gente que incentiva a pensar diferente. Porque realmente a gente tem uma ideia muito errada de como é lá dentro, de como é a vida deles, né? E que bom que vocês conseguem expor o que realmente acontece, né, lá dentro. E parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Na verdade, a minha pergunta é para o Aloysio, né? Eu queria saber qual é o delito mais cometido pelos jovens lá na casa. Eu acho muito interessante. Dá o microfone para ele ali, para alcançar. Obrigada. Bom, primeiro que eu nunca fiz direito nenhum. Eu só sei que eles são o primeiro ingresso na fase. Mas automaticamente, pela essa coisa da proximidade, da aceitação, isso vai aparecendo bastante, né? Então hoje mesmo eu fiquei sabendo de um menino que foi latrocínio. Então, outro foi tentativa de latrocínio que eu não imaginava. Eu imaginava que mais era a coisa do tráfico, né? Mas tem muitos meninos que foram assassinados, né? Ter uma pena de até 3 anos, é porque foi um delito bem grave. Então eu não vou com essa preocupação de saber. Eu vou deixando bem essa coisa assim, a coisa vai realmente acontecendo através do desenho.
sou artista plástico e já trabalhei em outros projetos como psiquiatra, psicólogo, e gosto muito de Jung e tal. Então eu consigo ler os desenhos através dos riscos, através das cores, também das teorias de grandes artistas e tal. Então, automaticamente, no primeiro desenho, tu já vê o problema da gravidez, o problema, a questão séria com o pai, né, a mãe. E esses desenhos eu já vou passar para a pintura. Então, eu vou trabalhando esse alargamento do indivíduo, daquele desenho pequenininho, eu já dou uma tela, se for na exposição, tela de 50 por 70 e já alarga aquele desenho. Então, já vai fazendo uma autoterapia, o inconsciente já vai se comunicando. É isso. Então, mas são delitos, para um menino que está com 3 anos, pegar 2, 3 anos, são delitos mais graves. Tem alguém mais que gostaria de fazer uma pergunta? Tem? Parei que eu vou passar. Passa o microfone para mim, por favor. Dizer teu nome e se identificar. Meu nome é Jerusa e eu gostaria de saber se existe alguma preocupação com essas pessoas depois que eles saem dali, algum amparo, algum projeto que seja colocado em prática, de quanto tempo seria, como é que se desenvolveria isso na prática, né, em termos de questão de financeira, porque isso tudo, né, precisaria ter assim, uma previsão do que vai se gastar, a preocupação de acolher, de aconselhar depois, né, se existe alguma coisa nesse sentido. Pode ser contando. Sobre o que eu não... tá fácil. Eu vou falar rapidamente do que eu sei, tá? E depois passo para a Carmela, que acho que ela tem mais conhecimento que eu. Sei que alguns projetos fora da cadeia realizam esse amparo. O projeto da ONG Igualdade é um deles. Eu sei também que a Carmela assiste alguns egressos do sistema que tiveram lá no E1, né? Então, o amparo é mais nesse sentido, no movimento de projetos que já tem lá dentro e que aqui fora os egressos procuram as pessoas responsáveis pelos projetos e aí consegue algum vínculo, né? Porque institucional mesmo é bastante fraco, pelo que eu tenho acompanhado. A Fundação de Amparo ao Egresso, que é a esposa do professor Paulo Vinícius Sporleder de Souza, que é da PUC, e ela fundou, né? Já fazem, acho, quase 20 anos que ela tem, né? A gente já fez agora a segunda diagramação daquela revista da FAESP, Ecos de Liberdade. Então tem essa revista Ecos de Liberdade, que está editada pelo tribunal e, assim, institucionalizada a FAESP, né? O projeto começar de novo, eu não vi começar de novo. Já mandei carta para o CNJ, já cobrei do juiz na época, o Marcelo Mairon, que era o responsável, e nunca tive um retorno sobre a oportunidade de trabalho. Então, o que está acontecendo hoje é um movimento dos próprios detentos. E tem uma família que está até assim, verificando a possibilidade de fazer uma agência de empregos, só para egresso, né? Porque assim, existe muito preconceito, muita dificuldade e o sistema é fechado. E como o trabalho que a gente faz pelo jornal é voluntário ainda, não consigo atender essas demandas, mas a gente está já fazendo um instituto que também em breve a gente vai lançar aqui na livraria. Vocês vão ser convidados a se associar, a poder contribuir, a participar, que é o Instituto Cultural Estado de Direito. Então a gente já está fazendo o estatuto para poder regulamentar, para poder criar cursos, para poder oportunizar essa profissionalização e também absorver essas demandas, porque a gente já faz isso voluntariamente, o trabalho do jornal é gratuito, os eventos aqui são gratuitos, mas ainda não tem renda, né? Então, como vocês veem, às vezes a edição do jornal atrasa por causa de dinheiro, porque é muito caro fazer e a gente precisa sensibilizar que o cara que tem um escritório bote lá, sei lá, se vai ser de 200, 300, 400, 5 mil reais, mas que ele bote lá um apoio financeiro para poder ajudar o projeto, porque é uma coisa muito cara, as pessoas não têm dimensão, porque olham assim o produto pronto, a organização, e realmente, né?
Eu tenho uma mãe arquivista, um pai contador, né? Então eu tenho uma vantagem de ter um namorado que é artista. Então estou com 3 elos aí que acabam me dando um suporte bem importante para estar conseguindo ter uma base, assim, de poder distribuir um pouco de atividade. Mas mesmo assim eles trabalham, tem outras coisas. Então a gente precisa, agora com o Instituto, tendo o Instituto, pegar esses outros voluntários que tem, que já ajudam, poder remunerar eles e eles viverem do que eles gostam de fazer. Porque não é todo mundo que gosta de estar no meio do preso ou numa comunidade, no meio do lixo lá da favela, porque tem nojo, porque não gosta nem de pegar. Tem gente que não gosta nem de pegar na mão o jornal, porque vai sujar a mão. Já cansei de ver gente assim. Então, para vocês verem, se desde o jornal a pessoa não gosta de pegar na mão, imagina pegar a mão de uma pessoa que está suja na rua. Estou falando do papel, imagina de uma pessoa. Então a gente se depara com uma realidade muito, muito aterrorizante, né? De estar todo mundo feliz na internet, mas na verdade está faltando essa coisa da aproximação, né? Então eu vou deixar a palavra para eles falarem também, para dar as considerações finais, agradecendo a participação de vocês já de imediato. Esse ano foi muito legal, assim, de ver a Saraiva cheia, o pessoal em pé. Eu estava falando com a Karina que vamos tentar ver se a gente consegue dar um jeito de colocar mais cadeiras, mas tudo são passos, né, que a gente está dando, que precisa de estrutura, precisa de dinheiro, precisa comprar cadeira e tal, mas que é uma coisa que a gente está batalhando para poder oferecer também àqueles que acabam ficando de pé uma possibilidade de ficar sentado. E vocês estão de parabéns, os dois. Acho que só que gostaria que vocês realmente, assim, não deixassem de falar do direito de personalidade, porque é uma coisa ainda muito obscura dentro da questão da invisibilidade e que não é abordada. Assim, não se pode deixar de falar nisso, porque o direito de personalidade está ligado à dignidade. São poucas pessoas que falam sobre esse assunto e desconheço. Não tenho conhecimento de livros que falem sobre isso. Não, assim, pode ter até artigos, mas desconheço um livro assim que já chegou na minha mão, porque eu recebo muitos livros que falem sobre o assunto. E deixem os contatos de vocês também. Obrigada a todos aí. Vou retornar à tua pergunta novamente, só para finalizar, sobre a fase. Na fase, os internos conseguem ter elo empregatício. E aí eles podem manter esses elos. Então, por exemplo, lá no projeto eu sei que tem meninos que conseguiram um trabalho, que aí por isso se ausentaram do projeto e tudo mais, mas consegue depois de cumprir a pena, né, a medida socioeducativa, manter esse emprego. Então eles conseguem sair e retornar da casa, né? Então acho importante referir. No mais, contatos. No mais, eu quero agradecer então a presença de todos, esse diálogo com o Juliano também, que tem sido bastante importante, o espaço, né? O espaço que a Carmela oportuniza aqui e que a gente possa continuar realizando esse diálogo em busca de um espaço dentro dessa rachadura, dentro do sistema, né? Que a gente consiga penetrar. Então, já vejo que tem outros trabalhos, que esses trabalhos continuem nesse ânimo, né? Juliano. Bom, agradeço também a presença de vocês, paciência, ver que o interesse como é o início dos meus estudos, assim, da parte de exposição, morava no interior e tal. É muito bom ver a participação e o interesse em ambientes que são plurais, que as pessoas chegam, sentam, escutam. Isso é muito satisfatório perceber isso. O projeto da Carmela já conhecia e não podia ser diferente a aceitação do público. E dentro da criminologia, nós sempre comentamos que é nesses ambientes do abismo, do desconhecido, que nós precisamos discutir esse assunto, porque lá onde nós nos conhecemos, sabemos o que estudamos, é muito confortável falar. É aqui que se constrói o diferente, é aqui que nós começamos a tatear aquilo que nós não enxergamos e encontramos o novo. E meus parabéns para vocês de se interessar nesse assunto, os estudantes que já desde o início se preocupam com questões tão complexas e importantes. E é sempre um prazer participar de eventos assim. Pois é, aqui, hoje em dia é mais pelo Facebook mesmo que as comunicações acontecem.
E nós podemos nos encontrar, inclusive, pelos portais do Face que tem esses encontros, as palestras. O contato, eu acho, mais ágil é por aí. E o Juliano Gomes de Carvalho. Então, eu adoro essa interação. Se tiver algum interesse, trocar informação e material, vai ser um prazer. Obrigado. E da Renata Guadag. Tá lá em cima. Lá em cima e tá no Facebook também. Agradeço então a todos e a gente sempre tira a foto, né? Bota na página 31 do jornal. Daí eu preciso antes só de entregar o certificado que vocês levantem aqueles que quiserem tirar a foto e registrar, né? Porque pra mim tem que ter foto, tá? E vocês fiquem aqui pra gente poder tirar. Obrigada a todos.